Então, esse evento, nós vamos ter a apresentação de diferentes pesquisadores que trabalham no tema da felicidade e da sustentabilidade, em comemoração do Dia Internacional da Felicidade, que foi uma resolução da ONU, né? No qual se considera de extrema importância, né, para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? As condições de qualidade de vida, né? Acabar com a pobreza e com a fome, a saúde do planeta, para alcançar uma elevada qualidade de vida das pessoas. Para isso, então, hoje temos um grupo de pesquisadores que trabalham sobre o tema e faremos, no início então, da mesa redonda, faremos umas pequenas apresentações que levarão ao redor de 5 minutos e depois abriremos para a discussão, tá? Para que todos façam perguntas e assim por diante. Vamos iniciar com o pesquisador Marcos, no qual é um aluno de doutorado do programa de pós-graduação em engenharia de produção da Unip e realiza a pesquisa justamente medindo aspectos sobre a sustentabilidade de comunidades acadêmicas. E ele vai nos apresentar os principais resultados e conclusões do relatório sobre a felicidade mundial de 2020. Por favor, Marcos, fique à vontade. Boa tarde, professor Biagio, boa tarde a todos os colegas aqui presentes também. Muito obrigado, né, por estar compondo essa mesa, né, num dia, né, uma celebração tão importante que é esse Dia Internacional da Felicidade. E gostaria de fazer alguns comentários. Ele teve um problema com a internet, né? Congelou? Ah, ele caiu. Acho que caiu. Não sei se ele continua aqui com a gente. Marcos. Ele está aqui. Tá. Acho que deu um pequeno... Pode continuar. Desculpa. Então, desde 2011, né, existe essa força-tarefa para avaliar a felicidade de diversos países, né, e também relacionar isso com aspectos importantes dentro da sociedade. Isso é apoiado pela Rede de Soluções, né, para o Desenvolvimento Sustentável da ONU e foi aprovado, né, pela resolução do Butão por uma Assembleia Geral, né, onde para o Butão ele expressa isso como um indicador de prosperidade, né, dentro da sua nação. Então, nesse reporte, eles deixam claro, né, assim, de uma forma bem implícita, que um dos grandes efeitos que se tem, né, para a felicidade na vida das pessoas, né, que o pior efeito foram as mortes, né, que foi no ano passado, no ano de 2020, tivemos 2 milhões de mortes por Covid, e isso aumentou, né, quase 4% do número anual de mortes no mundo todo. Isso é um ponto, e um outro também que ele deixa claro é para nós, né, que estamos aqui, acaba aumentando muito a nossa insegurança econômica, ansiedade, perturbação de todos os aspectos da vida, além, né, do estresse e o desafio mental da saúde física também. Esses são dois principais aspectos destacados no relatório. E aí, comentando, né, também de uma forma como é expressa no relatório, ele tem um capítulo que fala sobre a felicidade, confiança e as mortes pelo Covid-19, né, 2019, que ele fala sobre o quanto o Gallup teve uma resiliência na coleta de dados para avaliar a vida das pessoas. Eles entenderam que isso foi um grande desafio, principalmente no momento difícil, né, que se teve a partir do ano passado. Que 2017, 2019 a 2020, houve uma variação considerável na felicidade das pessoas,
mas não chegou a alterar a classificação de felicidade dos países. As emoções, né, das pessoas também mudaram, mais ainda do que a satisfação da vida das pessoas, principalmente no ano passado, né? E um dos fatores que acabaram influenciando isso diretamente foi o lockdown. A confiança também, a capacidade das pessoas em contar umas com os outros, eles destacam que é um dos pontos muito positivos que afetam diretamente a felicidade das pessoas. Então, no relatório, ele até aponta, né, que ele é dado um exemplo, se você perder a carteira e quanto você acredita que uma pessoa na rua, um policial, qualquer pessoa, né, dentro da sociedade, ela devolveria para você. E ele destaca que isso é um fator tão importante que acaba sendo maior ainda do que a renda das pessoas, o desemprego e riscos à saúde das pessoas também, né? Achei bem interessante esse tipo de situação. Também, né, isso pode ser, a confiança das pessoas também pode ser mensurada a partir do controle das taxas de mortalidade dos países, né, onde esses apresentam uma taxa bem próxima de zero. Algumas características, né, ele cita também 4 características importantes para uma estratégia de sucesso, né, com a Covid-19, que o primeiro é a maior confiança das pessoas nas instituições públicas, que isso acaba sendo positivo e melhora esse índice de taxa de mortalidade. A desigualdade da renda das pessoas também é um fator que explica muito a diferença das taxas de mortalidade, onde chegam a ser de 20%, e também se o país ele aprendeu alguma lição com aspectos de pandemias, né, do passado, anteriores, ele cita também a SARS como exemplo, e um quarto ponto é também se o chefe de governo é liderado por uma mulher. Então, foi observado que normalmente países, né, em grande parte dos países que têm taxa de mortalidade mais baixa, são liderados por mulheres. Num terceiro capítulo, né, ele cita sobre uma prevalência e bem-estar da Covid-19 e cita um exemplo de uma lição aprendida do leste asiático, principalmente citando, né, Austrália e Nova Zelândia como bons exemplos, né, no controle da pandemia. E isso se dá ao fato, né, de vários testes, né, com as pessoas, o rastreamento, né, de pessoas infectadas e, em seguida, como elas são isoladas, a proibição de viagens, tanto de receber, né, estrangeiros, quanto também o controle, né, de países que se deslocam da nação, e isso foi um dos principais fatores que eles destacam pelo sucesso do controle da pandemia. Outra coisa, eles destacam também que há evidências, né, que esse controle dado pelo governo é muito positivo e as pessoas elas acreditam que quando o governo demonstra que está agindo proativamente em relação à pandemia, ele é percebido pelas pessoas e isso acaba impactando de uma forma positiva elas. Também isso é citado que não houve, né, esse controle da pandemia no leste asiático, não houve um destaque significativo em relação à economia do país. E sim, ele faz um contraponto, apresentando que países que houveram uma taxa de mortalidade alta, houveram custos altíssimos, né, para o governo. Então, ele faz esse contraponto que o controle da pandemia não houve, né, um valor significativo, né, impactado pela economia nacional. Também que o aumento do número diário, né, de novos casos, ele acabou tendo um impacto, né, considerável também na felicidade, principalmente na China continental, né? Mas eles ainda destacam que por mais que esse controle da mobilidade, do distanciamento social que teve na China, ainda foi positivo para o controle da pandemia, né, impactando de uma forma menos considerável, né, a felicidade. Então, por mais que afetou a felicidade, isso acabou ainda sendo positivo para o controle da pandemia. Também que no início de 2020, né, os países do leste asiático sempre foram mais preparados, né, no controle, né, de pandemias, né, por lições aprendidas no passado, e isso
foi evidenciado que, para todo mundo, né, como o mundo pôde observar, que é preciso suprimir o vírus, mas o Ocidente, né, em contraponto, ele não observou isso muito claramente, e aí acabou tendo uma segunda nova onda, e em alguns países, né, do Ocidente, essa segunda nova onda acabou sendo pior ainda, pior que a primeira, no caso, né? Também no outro capítulo, ele dá alguns exemplos sobre o sucesso da Ásia-Pacífico, né, que teve uma notável comparação, né, com a região do Atlântico Norte no controle da pandemia e com taxas de mortalidade muito mais baixa, né, principalmente pela execução do que eles chamam de intervenções não farmacêuticas, né, que impede a propagação da doença, como o uso de máscara facial, o distanciamento social, testes generalizados para a população, o rastreamento, a rastreabilidade da doença e quarentena, principalmente para as pessoas que já foram evidenciadas pela contaminação. Isso também, né, se destaca também pela grande força desses países, né, dos governos, em propor atividades como não farmacêuticas. Então, as pessoas compreendem que isso foi uma força-tarefa do governo, né, de cima para baixo, em prol de controlar toda essa pandemia. E eles destacam, né, que a cultura dos países do Atlântico Norte, né, que estão ali próximo a eles não ouviram isso, não tomaram esse tipo de aspecto como um grande impulsionador do controle da pandemia. Então, nesses países do Atlântico Norte, é destacado que não houve um conhecimento científico suficiente para controle da pandemia, além de muitas notícias falsas, né, que foram divulgadas, informações, né, que não tinham fundamento científico para estar circulando. No capítulo 5, ele é destacado sobre a saúde mental, né, das pessoas, e como disse lá bem no comecinho, a saúde mental foi uma das caracterizações mais afetadas, né, pela pandemia, principalmente por causa dos lockdowns que acabaram impulsionando um pouco esse tipo de situação. No Reino Unido, por exemplo, né, houve uma medida geral, né, de lockdown, houve também um impacto significativo na saúde mental das pessoas, mas o Reino Unido ele conseguiu, de uma forma mais rápida, atuar sobre isso e elevar esse indicador mais rapidamente do que outros países. Também eles destacaram que também, né, tiveram alguns grupos de pessoas que se destacaram mais, né, que foram mais impactados, né, quanto à saúde mental, foram mulheres, pessoas mais jovens e pessoas também de baixa renda, né, classificado pelo relatório como pessoas mais pobres. Assim, também aumentou a desigualdade, né, e o bem-estar mental das pessoas. Também aumentou, né, esse foi um ponto que foi, assim, ele coloca que foi um ponto importante a se observar, que esse impacto na saúde mental das pessoas começou-se a surgir novos serviços, né, novas ofertas de serviços para a melhoria da saúde mental das pessoas. E isso foi uma instigação, né, um insight para pesquisas futuras e novas prestações de serviços nesse tipo de área. No capítulo 6, ele faz um relato, né, sobre a conexão social e o bem-estar das pessoas, né, apontando que o distanciamento social, né, ou auto-isolamento, como diferenciou isso, também representa um desafio, foi muito importante para se controlar a pandemia, mas foi vital para a felicidade das pessoas, que o sentimento de conexão entre as pessoas caiu muito, e essa sensação de solidão também aumentou bastante. Então, foram 2 pontos que acabou tendo um impacto significativo na felicidade. Então, aumento da solidão e o desejo, né, o sentimento de não estar se conectando muito com as outras pessoas. Da mesma forma, houveram características negativas que enfraqueceu, né, a proteção dessas pessoas, como a própria conexão digital, que acabou sendo, eles colocam como algo que poderia ser vital, e muitas pessoas, né, vários governos que fizeram políticas públicas para beneficiar pessoas em ter esse tipo de conexão, né? Como não era possível uma maior conexão física, a conexão
digital, em alguns casos, teve uma proporção significativa. O capítulo 7, eu não vou fazer um comentário, que fala sobre o trabalho e bem-estar, que uma colega do grupo vai falar especificamente sobre isso. E o último capítulo, que é o capítulo 8, ele propõe um indicador, né, tratado como, ele dá uma sigla, né, como, não sei se a pronúncia seria essa, mas ele coloca como well-being, né, que seria os anos, né, que seria um viver muito e viver bem. Então, ele coloca que para a gente avaliar o progresso social e torná-lo mais eficaz no tratamento de uma política pública, a gente tem que levar em consideração a qualidade de vida das pessoas, mas não somente isso, juntamente com a duração da vida delas, né? Ele cita que economistas da área da saúde já usam um conceito de qualidade dos anos de vida ajustado das pessoas, né? Mas elas contam somente com a qualidade individual relacionada à saúde do paciente. E isso acaba sendo uma visão um pouco mais simplista do que é proposto, né, nesse indicador. Então, nessa abordagem, eles consideram o total do bem-estar, né, que a pessoa está vivenciando. Então, todos os formuladores de políticas públicas, né, eles deveriam proporcionar a maximização dos anos de vida das pessoas. E eles fizeram alguns testes, né, quanto à experimentação desse indicador, e eles observaram que $1 a mais, né, na renda de uma pessoa, ela conta menos para o indicador, até mesmo que se você tivesse 1 ano de vida a mais. Então, 1 ano de vida, né, a mais, né, nessa perspectiva de vida, né, das pessoas, teria um impacto maior nessa qualidade de vida do que $1 a mais na sua renda diária. Então, esses foram os principais apontamentos, né, desse relatório, né, 2021, com base nas informações coletadas de 2020 no relatório, professor. Muito bom, Marcos. Foi um resumo excelente. Muito obrigado, professor. Obrigado pelo convite. É um relatório extenso, né? A Sim, sua apresentação, que foi no sábado, levou de mais de 2 horas para falar tudo o que você disse nesse intervalo aqui. Foi muito esclarecedor. Obrigado, Marcos. Então, a gente agora tem uma visão deste relatório sobre a felicidade de 2020. E agora vamos a alguns resultados de alguns projetos de pesquisa que estão sendo feitos internamente aqui no grupo, e com parceiros de outras universidades que estão sendo representadas aqui pela Universidade de La Salle, de Arequipa, Peru. Então, agora vamos dar continuidade com a professora Maritza, no qual estamos participando num projeto de avaliação da felicidade em comunidades acadêmicas, no qual o Marcos está realizando o seu doutorado, e há um grupo de pesquisadores da Universidade de Peru que fez justamente avaliações sobre o efeito do impacto do Covid nessa comunidade. Por favor, Maritza, fique à vontade. Ok, obrigada, Marcos. Vou tentar, viajo, vou tentar falar em português e se não puder continuar, eu falo em espanhol. Continua em espanhol, não te preocupe. Ok. Então, a Universidade La Salle de Arequipa faz parte da Associação Internacional de Universidades Lasallistas e foi fundada no ano 2012 no Peru. Nos outros países tem mais anos, né? Possui 3 programas de graduação: Gestão e Negócios Internacionais, Direito e Engenharia de Software. E também conta com um programa de pós-graduação chamado MBA em Negócios Internacionais. Em 2019, La Salle e a Unip, com o grupo de pesquisa La Proma, iniciam o trabalho colaborativo no projeto Sunshine, com o objetivo de medir a felicidade e a pegada ecológica de alunos de graduação. Os resultados respeito às características da amostra coletada, então, faz a aclaração, né? Se passou um questionário aos estudantes no ano 2019 e também no ano 2020, na época da pandemia. Os resultados gerais nestes 2 anos foram os seguintes:
Em quanto à pegada ecológica, o ano 2019 tem uma pontuação de 1,3 planetas. No 2020, cai um pouquinho, a 1,2. Na felicidade, tem uma pequena variação, mas a comunidade é feliz, ou tem a capacidade de ser feliz. Na última dimensão, aprendizagem, diminui do ano 2019 comparado com na época da pandemia, 2020, caindo em 0,1. Agora, as características dos dados gerais da amostra coletada em ambos anos são quase iguais. Por exemplo, 51% dos entrevistados são mulheres. 88% da população tem menos de 24 anos. Os 64% deles não trabalha. Os 58% dos alunos são veteranos. Os 51% dos estudantes estudam no período da tarde, quase a metade, né, da população. Mas isto pode acontecer acontece realmente porque a política da universidade é que os primeiros anos estudam no horário de manhã e os últimos anos estudam no período da tarde. Agora, enquanto aos resultados de cada dimensão, que é pegada ecológica, felicidade e aprendizagem, vamos analisar as dimensões, os indicadores das dimensões. Então, na pegada ecológica, 33% dos alunos possuem um consumo maior que a capacidade, ou seja, não são sustentáveis. E possuem as seguintes características. Tem alto consumo de carne, leite e seus derivados e alto uso de meios de transporte. E tudo isso afeta ou contribui a déficit da pastagem e a produção florestal. Já na dimensão da felicidade, o 39% não estão felizes ou consideram não ter a capacidade de ser felizes. No ano 2020, esta porcentagem aumenta a 41%, 2 pontos acima. O domínio em que tem menor pontuação é o bem-estar, sendo o menor indicador as atividades recreativas. Isto acontece em ambos anos. No ano 2020, aconteceram várias atividades, mas acadêmicas, não outro tipo de atividades. Então, a situação continuou igual. Logo, no domínio da comunidade, o indicador mais baixo é a relação estreita entre professores e colegas. Isto também é quase similar no ano 2020. Mas no ano 2019, teve uma pequena pontuação no indicador de suporte. Isto melhorou um pouquinho mais o ano 2020, na época da pandemia. Logo, no domínio perspectiva do futuro, destaca-se o indicador de futuro profissional. Os alunos sentem que estão sendo preparados para a vida profissional, o que não acontece com a sua perspectiva do futuro ou visão do futuro. Isso acontece em ambos anos. Tem pequenas variações. Já no desempenho, a situação também é igual em ambos anos. Os 67% dos alunos consideram que não têm uma aprendizagem adequada. Então, esses são os resultados que se tem de ambos anos, né? Tem ligeiras variações, né? E a causa disto, o grupo fez pequenas entrevistas com alguns alunos, por exemplo, para aclarecer alguns resultados da dimensão felicidade, né? Nesse porcentagem de 39% que aumenta a 41%.
essencialmente isso, Biagio. Eu não sei se o português ajudou. Foi perfeito, Marisa. Foi perfeito. Não sei se Marcos quer acrescentar alguma coisa, já que é um projeto que ele também participa, dos resultados, se quer destacar algum aspecto. Ok. Não, professor, acho que o mais, algo interessante de se destacar, né, mas a Maritza também já deixou claro isso, que a gente conseguiu, né, que foi possível fazer essa coleta de dados, né, com a mesma população, né, com a mesma amostragem, né, em 2 períodos diferentes. Então, muito interessante esse tipo de resultado para nós. Ótimo, são dados muito importantes, Maritza, não? Porque justamente temos como comparar o efeito do Covid para essa comunidade, não? E temos tanto controle na amostra, não? Uma amostra que é tão semelhante nas 2 oportunidades que foram feitos o levantamento de dados. Então, agora vamos dar continuidade com a doutora Rossi Reis, que é uma pesquisadora que tem trabalhado com comunidades de baixa renda e tem avaliado a pegada ecológica e a felicidade. E ela já está na fase de tratamento de dados, interpretação, então já poderia nos adiantar alguma coisa do que ela tem observado, o que tem acontecido no Brasil por causa do Covid. Por favor, doutora Rossi Reis. Boa tarde a todos, boa tarde, Biagio. Obrigada por poder participar aqui do grupo de vocês, sempre presente por aqui, vocês me deixarem participar, né? Então, assim, foi realizado a pesquisa no primeiro semestre de 2015, numa comunidade de baixa renda, no Jardim São Luís, uma favela, na Zona Sul de São Paulo. Foi realizado no primeiro semestre de 2015, entre 2015 e 2016. E foram aplicadas, na época, para 157 famílias, chefes de famílias, para medir a felicidade e a pegada ecológica. E durante a pandemia, no primeiro semestre de 2020, foi aplicado novamente para as mesmas famílias, só que não se conseguiu todos os chefes de famílias, por alguns motivos, alguns não estavam mais lá, alguns haviam morrido, diversos casos, né? Então, conseguiu-se 100 chefes de famílias para se aplicar novamente a pesquisa. A coleta de dados foi feita na própria residência das pessoas, com todos os cuidados do Ministério da Saúde, pelo Ministério da Saúde. Tá? Então, assim, o IBGE aponta que 6% da população brasileira vive em favelas. Então, é uma grande dificuldade para as cidades, para os poderes públicos lidar com esses problemas. Principalmente com a Covid, foram pessoas bastante afetadas por causa do distanciamento, porque as casas são muito próximas, então tem dificuldades, casas pequenas, de manter, inclusive, distanciamento, isolamento e tudo mais. A pesquisa foi apontada assim, na fase 1, que foi chamada fase 1, que foi a fase antes da Covid, em 2015 e 2016, e a fase 2 eu chamei de essa na época da Covid. Então, na fase 1, era dividido em 60% feminino e 40% masculino. Na fase 2, já estava assim, 74% mulheres e 26% de homens, a amostra. Os resultados apontam que a classe socioeconômica E, na época, antes, na fase 1, tinha classe B, C, D e E na comunidade. Na fase 2, a classe E desapareceu. E a classe D cresceu significativamente. Então, ela passou de 18% na fase 1 para 73% na fase 2. Os resultados. A capacidade regenerativa do planeta por pessoa calculada para toda a comunidade na fase 1 foi de 1,59 e na fase 2 para 2,30. Então, percebe-se um aumento, principalmente na categoria de consumo de alimentação. Na fase 1 do estudo, o índice de felicidade foi de 0,72 e na fase 2 ele cai para 0,70. Os domínios afetados de forma negativa foram uso do tempo, boa governança, padrão de vida, bem-estar psicológico e saúde. E tiveram alguns domínios que foram afetados positivamente, que aumentaram a sua participação, que foi diversidade ecológica, educação, diversidade cultural e vitalidade comunitária. Esse aumentou bastante na fase 2 do estudo.
Agora, levando em consideração os fatores demográficos, nós tivemos os seguintes resultados. Com relação a gênero, na fase 1, o gênero masculino mostrou maior índice de felicidade que o feminino. Porém, na fase 2, as mulheres tiveram maior índice de felicidade do que os homens. Com relação à pegada ecológica, na fase 1, as mulheres têm pegada ecológica mais alta, e na fase 2, os homens têm pegada ecológica mais alta. Com relação à idade, tanto na fase 1 quanto na fase 2, os chefes de famílias com mais idade que tiveram a maior pegada ecológica. E na fase 1, a pegada ecológica mais alta ficou com as idades entre 55 a 65. E na fase 2, ficou entre 45 e 55. Nas duas fases, os mais jovens, com idade entre 20 e 25, tiveram as menores pegadas. Os chefes de famílias mais velhos apresentaram maior índice de felicidade, tanto na fase 1 quanto na fase 2. Com relação à idade, a maior queda do índice de felicidade foi entre os jovens, entre 20 e 25 anos, de 0,71 na fase 1 para 0,69 na fase 2. Com relação ao grau de escolaridade, na fase 1, foi de 1,90 a pegada ecológica. Na fase 2, 3,60 o de nível superior. Então, o nível superior teve maior pegada ecológica. Para a medida de felicidade, o grau de instrução, no caso da comunidade, interferiu de forma negativa no ensino superior. Apesar de terem uma pegada ecológica alta, eles caíram em nível de felicidade, foram os menos felizes. Nos outros graus de instrução, não houve queda significativa no nível de felicidade. Com relação à classe, na fase 1 do estudo, a classe B mostrou a maior pegada ecológica. E na fase 2, a maior pegada ecológica ficou com a classe C. No entanto, na fase 1, as classes socioeconômicas C, D e E mostraram muito próximas às pegadas ecológicas. Já na fase 2, essa aproximação ficou entre a B, C e D. A classe E, como eu disse, ela desapareceu. Com relação à felicidade, tanto na fase 1 quanto na fase 2, a classe B é a mais feliz. Inclusive, a felicidade da classe B aumentou, e a classe C e D diminuíram. Isso é só um recorte. Agora eu estou nos próximos passos para tentar entender, dentro de cada domínio, quais foram os indicadores afetados pela pandemia. Então, eu falei dos domínios de um modo geral. Agora, dentro dos domínios, tem os indicadores. Então, eu estou agora já analisando um primeiro indicador, que é o indicador de bem-estar psicológico. Dentro desse indicador de bem-estar psicológico, o que eu já percebi, que as emoções negativas é um dos indicadores, e espiritualidade foram os mais afetados para diminuir o valor do domínio. Esses são os resultados prévios que eu tenho da pesquisa. Muito interessante, doutora Rossores. Muito interessante. Realmente são dados para a gente refletir, né? E estamos ansiosos no desenvolvimento desse projeto, né? Para conhecer todos os dados e todas as interpretações que são possíveis de serem feitas. Agora daremos continuidade com a doutora Tamara, no qual vai nos relatar um artigo recente que foi publicado pelo grupo de pesquisa, em conjunto com outros pesquisadores, e que aborda o tema da mesa redonda. Por favor, doutora Tamara, fique à vontade. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, professor. Muito bom estar aqui com vocês. Então, eu vou falar um pouco mais sobre os resultados que a gente obteve nesse artigo. Eu vou postar o link aqui no chat para que vocês tenham acesso. Mas eu gostaria de compartilhar rapidinho um gráfico que eu fiz, se vocês me permitem, que é um bom resumo dos resultados que a gente teve para a gente conseguir discutir um pouquinho melhor. Todos estão vendo? Bom, então, eu vou continuar daqui. A gente já discutiu até agora, né, o quanto essas três dimensões elas estão relacionadas, elas influenciam umas nas outras, né? O quanto é importante, então, para que as pessoas alcancem bem-estar, né, para que a gente tenha um indicador de felicidade positivo na sociedade,
que a gente tenha um ambiente favorável para que isso aconteça. Então, que a gente tenha acesso a recursos básicos, né, do setor produtivo que garantam o nosso bem-estar, e também um ambiente equilibrado, um ambiente saudável, sob o ponto de vista de ambiente natural mesmo, para que a gente tenha acesso a recursos naturais que também são muito importantes para manter a nossa saúde. Então, pensando, né, no como essas três variáveis elas são bastante relacionadas entre elas, né, a gente pode pensar, então, em projetar cenários para ver como elas poderiam se combinar entre si. Então, pensando que para cada uma dessas dimensões, né, a gente tendo, então, um cenário positivo e um cenário negativo, então, sustentável ou não sustentável, produtivo ou não produtivo, feliz ou não feliz, a gente tem, então, 8 combinações que podem dar uma ideia para a gente de cenários, né? Então, se a gente for pensar numa escala mundial, quais são os mundos possíveis nesse cenário pós-pandemia que a gente está vivendo, né? E que a gente vai viver ainda nos próximos anos. Então, eu trouxe para vocês aqui um resuminho dessas 8 combinações, desses 8 possíveis mundos. E estou fazendo umas inferências em cima que eu acho que seria interessante a gente discutir. Então, eu começo pelo mundo que eu acho que seria o pré-pandemia, ou talvez o que tenha levado a gente a esse estado de pandemia. E aqui eu chamo ele de quase artificial. Isso porque, né, seria um mundo em que a sociedade busca, né, uma produção, uma produtividade, um crescimento econômico, em detrimento dos recursos ambientais, em detrimento da qualidade do meio ambiente, e que não necessariamente é eficiente em distribuir isso de forma equitativa, igualitária, e também não é eficiente em garantir bem-estar, em garantir felicidade para todos os membros dessa sociedade. Então, eu chamo isso, eu entendo como o nosso mundo pré-pandemia, ou o mundo que a pandemia revelou que a gente estava vivendo até agora, né? E aí, o que aconteceu? A gente teve, então, esse evento que, embora a gente se esqueça disso às vezes, pode ter bastante relação, sim, com a questão ambiental, né? Se a gente for pensar que esse grande problema que a gente está vivendo, ele reflete um desequilíbrio ambiental, né? Uma relação não sustentável que a gente tem com os recursos naturais e com a natureza. E essa relação, né, esse evento trouxe a gente para esse mundo que eu chamo de ineficiente, que seria 2020, 2021, não sei o que vocês acham, mas que para mim é o reflexo de um mundo insustentável ainda ambientalmente, pouco produtivo, né? A gente está identificando agora problemas muito grandes de decrescimento econômico em países do mundo todo, e ainda muito infeliz. De acordo com todos os fatores, né, que agravaram ainda esse estado de não felicidade e que a gente ainda tá identificando, né, como que isso vai influenciar no nosso estado de felicidade. E aí, a partir daqui, a gente tem outros caminhos possíveis a seguir. Então, se a gente for pensar que a crise da Covid-19, ela é o reflexo da nossa relação não saudável com o meio ambiente, e de que, na verdade, ela só levantou a cortina para problemas mais profundos, mais complexos, a gente tem aí outros desafios, né? Outras crises que ainda estão por vir. Então, aqui eu aponto a mais evidente, né? A que já é mais consenso, vamos dizer assim, entre a comunidade científica, que seriam as mudanças climáticas e todos os problemas que vão vir desse grande novo desafio que também está muito próximo da gente. Então, para onde que isso pode levar, né? A gente pode ir para um mundo em que se agravem mais essas condições que a gente está vivendo hoje. Então, a gente vai ter uma crise ambiental pior ainda, uma crise social maior, muitos conflitos políticos, enfim, um cenário muito complicado, né? Pensar no agravamento desse cenário, desse mundo inefetivo. E isso poderia levar a gente para um cenário de extinção da sociedade humana. E aí esse mundo, se a gente for pensar em meio ambiente, a natureza se regenera, a natureza se recupera, o planeta se recupera, né?
Então, a gente pode até atingir um mundo, vamos dizer assim, sustentável, mas que não seria produtivo e não seria feliz. Seria como se fosse um mundo pós-apocalíptico, sem a presença de seres humanos. Mas também existe um outro cenário possível, que seria aquele onde a gente continua insustentável, a gente continua improdutivo, mas ainda assim a gente, enquanto sociedade, a gente mantém as nossas relações sociais saudáveis de forma que a gente tenha uma resiliência nesse indicador de felicidade. E aí eu acho que esse cenário reflete muito os resultados encontrados, principalmente pela Rose, né, que ela apresentou agora, de comunidades que vivem em áreas de subúrbios, né, de moradias irregulares, de favelas, em que a qualidade ambiental é precária, não se tem saneamento, não se tem acesso à água, acesso à alimentação de qualidade, não se tem acesso aos recursos econômicos, não se está dentro do sistema produtivo, né, como a gente conhece, mas ainda assim apresenta um indicador positivo de felicidade, o que mostra realmente a resiliência, né, e a força desses laços sociais para garantir esse indicador. Mas a gente tem um outro caminho também que a gente pode seguir, né? Vamos identificar um pouquinho mais. Então, a gente pode pensar num mundo que eu vou chamar aqui de introspectivo, que seria aquele mundo onde se é sustentável, a gente alcança, então, a gente consegue sobreviver dentro dos limites biofísicos do planeta, a gente é feliz, a gente consegue ter qualidade de vida, apesar disso, dentro desse cenário, mas o nosso sistema econômico ele é pouco produtivo, a gente não tem um cenário de não crescimento econômico, né, de improdutividade. E aí, esse cenário, esse mundo, me lembra muito as comunidades tradicionais, as comunidades indígenas, as pequenas comunidades que ainda vivem num modo de vida muito relacionado mesmo à natureza, muito próximo à natureza, e diferente também desse modelo de sistema econômico que a gente entende, né? Então, eles estão fora também do sistema econômico. E aí, embora isso possa parecer, ok, encontramos a solução para... A gente tem um mundo que cresceu populacionalmente muito rápido, né? Que continua crescendo. Então, a gente tem um problema de compatibilidade mesmo, de viver nessa forma de mundo, na quantidade de seres humanos, na quantidade populacional que a gente tem no mundo hoje. Então, é muito difícil que esse cenário seja alcançado, né? Que ele seja plausível. Existe um outro cenário, que seria um mundo insustentável, sob o ponto de vista do meio ambiente, né? Então, que não obedece aos planetários para exercer suas atividades, mas que é muito produtivo e que consegue satisfazer as necessidades, né, para o bem-estar, garante o bem-estar da sua população e alcança um nível positivo de felicidade. Isso me lembra muito, né, os países desenvolvidos ou esses países, por exemplo, Nova Zelândia, né, que a gente conhece como teve uma excelente resposta à crise da Covid, é um país muito economicamente muito ativo, socialmente com vínculos muito fortes, um país muito estável e tudo mais, mas que consome numa taxa que ultrapassa o limite biofísico do planeta. E aí esse cenário ele também parece bastante atrativo, mas ele também é um pouco viável ao longo do tempo. Se a gente for pensar que é muito difícil um sistema que sobreviva, né, nos modelos de produção e de consumo que a gente conhece hoje e que se sustente ao longo do tempo. Então, é muito difícil ser insustentável, não sustentável, sob o ponto de vista ambiental, e sobreviver ao longo do tempo. Então, por mais que esse cenário possa até ser visto em alguns lugares, principalmente pré-pandemia, né, isso não se sustenta ao longo do tempo, isso ia acabar levando a gente para alguns dos outros mundos que a gente também não gostaria de evitar. E aí tem um sétimo cenário, que seria um mundo focado. Qual seria esse, né? Um mundo que respeita os limites, então, do crescimento e respeita a regeneração dos recursos naturais, que cresce dentro dos limites, mas que é produtivo, que tem um setor econômico ativo, que produz bens e consumos para garantir a sobrevivência, bens e serviços para garantir a sobrevivência da população,
mas um mundo onde as pessoas não são felizes, elas não são satisfeitas, e aí, ou enfim, né, não alcançam o bem-estar. E eu fico agora pensando nesse mundo como um mundo pós-pandemia, talvez dentro das opções que a gente tem, o nosso futuro mais próximo, num cenário imediato pós-pandemia, né? Onde a gente tem ainda uma sociedade muito fragilizada por tudo que aconteceu, mas que uma sociedade em que a gente aprende que o meio ambiente ele é soberano para que a gente tenha qualidade de vida e consiga produzir, e que a gente não passe de novo pelo mesmo trauma. Então, uma sociedade que aprende com esse trauma que foi vivido e que se recupera apesar das cicatrizes e que caminha para um mundo que é o mundo realmente que nós gostaríamos de viver, né? Que seria o nosso paraíso, onde a gente tem um mundo sustentável, um mundo produtivo e que atende às necessidades das pessoas, da sociedade, e que vive de forma feliz, em harmonia com o planeta. Então, é isso. Basicamente, são esses os cenários. Esses são os resultados que a gente encontrou. Muito obrigado, doutora Tamara. Foi muito, muito interessante esses cenários e justamente propor alternativas, não? Caminhos que podem se bifurcar e escolhas que podem ser feitas, não? E temos todos os instrumentos, não, para acompanhar essa trajetória, não? E fazer que essa trajetória seja que nos leve ao mundo que nós queremos, não? Agora vamos dar continuidade com dois pesquisadores que estão iniciando suas pesquisas e vão nos falar um pouquinho seus objetos de pesquisa, não? Então, o professor David, puedes falar sobre tu projeto, de que se trata, por favor. Ya. Muchas gracias, Viallo. Un gusto. Eu apertei um botão sem querer. Deixa eu ver se eu encontro ele agora. Onde que está? Desapareceu. Espera um pouquinho. Eu vou comunicar com ele. Não, está aqui. Ele está aqui na sala, só que eu apertei um botão e eu, sem querer, o tirei da sala. Fala para ele se ele pode sair e entrar novamente. Ok, eu vou falar isso. Eu queria apertar um botão e apertei outro. Então, eu não fui muito educado, mas... Creo que ya regresé. Ahora sí, ahora te escuchamos. Perdóname. Salí de la sala, no sé qué sucedió. Sí, fui yo que lo hice sin querer. Te puse para afuera sin querer. Te quería poner aquí, te quiero poner en primer plano. Ahora sí. Ah, ya. Ahora sí. Bueno, perdóname. Muy bien. Perdón. No pasa nada. Volver a saludar a todos y agradecer la oportunidad de estar en este equipo de pesquisas, de investigación. Yo pertenezco a la Universidad de La Salle, aquí en Arequipa, Perú. Mi portuñol es muy bajo, así que hablaré solo en español, no como Marisa. Disculpen, trataré de hablar lo más despacio. Bien, yo me he inspirado en mi investigación en el trabajo de la doctora Rosa Reis en su tesis doctoral. Ella estudió y ahora nos ha contado que ha continuado esa investigación en una favela, en una comunidad de baja renta o baja capacidad económica, la sustentabilidad y la felicidad de esa comunidad. Y me pareció un estudio muy interesante para yo replicarlo y compararlo acá en Perú. En este caso, en tiempos o en época de pandemia, así que a la hora de afinar qué es lo que estoy haciendo
y tratar de calibrar el instrumento para medir aquí esos niveles de sustentabilidad y felicidad, y en mi caso también el rendimiento económico de las familias, donde voy a hacer mi investigación. A la hora de afinar tengo que tener muy claro que los resultados se van a ver mediados por la situación de la pandemia, y eso me está llevando a leer y a tratar de buscar algo que ahora en la literatura empieza a escucharse, que no estamos solo en una pandemia, ¿no? Sino que hay otros elementos que afectan fuertemente, ¿no?, al COVID, como es el nivel económico, la educación, en fin, el lugar donde uno está en la sociedad, ¿no? Lo que Horton y quizá otros autores están hablando de la sindemia. Y bueno, tengo que afinar un poco por ahí mi orientación del estudio, ¿no? Yo voy a usar el mismo instrumento que usó Rosa Reis, pero en 3 comunidades. Una comunidad como la que ella analizó, una comunidad de baja renta de aquí de Perú, una comunidad de clase media, y ahí voy a estudiar las familias de los estudiantes de La Salle, que es una universidad pequeña, pero normalmente alumnos que vienen son de clase media, el lenguaje que usó Rosa Reis, C y B, diríamos, ¿no? De C y B la mayoría, ¿no? Y después ha habido un fenómeno en Perú en los últimos años de mucha migración venezolana. Han llegado más de 1 millón de venezolanos a nuestro país. Muchos venezolanos han llegado a Arequipa, ¿no?, porque es una región con bastante desarrollo y oportunidades. Y creo que tengo también la oportunidad de estudiar a un grupo de familias emigrantes, ¿no?, y ver cómo se miden ellos los mismos parámetros, ¿no?, la sustentabilidad, la felicidad y su producción económica o su rendimiento económico familiar. Mi idea es después comparar las 3 comunidades y también comparar los resultados que tuvo Rosa Reis con la comunidad de Brasil, para ver qué factores son los que más afectan a estos 2 elementos, ¿no? Si es el buen gobierno, si es el nivel de vida, el nivel económico, si es el bienestar psicológico, la educación, si es el tema de género también. En fin, hay muchos factores que me van a permitir comparar el estudio. Estoy recién iniciando, no puedo darles muchas más pistas de por dónde va a ir, porque primero estoy calibrando, como decía, el instrumento y haciendo pruebas en vacío, bueno, para asegurar que el instrumento me permita medir bien tanto la pegada, la huella ecológica, como la sustentabilidad y el índice de felicidad de estas familias. Espero llegar a un grupo de 30 o 40 familias por sector, 30 familias emigrantes, 30 de clase media y 30 de baja renta, quizá un poquito más. Y nada, ahí con la ayuda de la doctora Rosa Reis, de Diallo, también de mis compañeros de La Salle, donde colaboro en la investigación hace unos años del rendimiento y la felicidad en los estudiantes y su huella ecológica. Espero, bueno, pues llevar adelante todo este estudio. Y ya en algún momento comentaré en otra ocasión a qué resultados llego, ¿no? Me ha parecido también muy interesante lo que ha presentado Tamara, de ver qué posible mundo queda para estos grupos también, ¿no? Se puede hacer ahí una relación muy interesante, ¿no? Felicitar por ese estudio que están elaborando, ese artículo, porque me parece clave, ¿no?, para también ubicar los resultados. Así que ya seguiremos ahí estudiando. Gracias. No, muchas gracias a ti, profesor David. Sí, muy interesante su sistema de estudio, ¿no? Y qué bueno que estamos en este diálogo, ¿no?, universitario de investigadores, ¿no?, entre nuestras investigaciones, ¿no?, y que tenemos tanto en común, ¿no? Sobre el aspecto de las herramientas, los objetos de estudio, ¿no?, y culturalmente, ¿no?, que tenemos tantas
cosas en común, ¿no? Como países, como culturas, y que podemos hacer estudios que muchas veces no son hechos, no aparecem na literatura, ¿no? Muito bem. Então, agora, para dar continuidade, a mestranda Noela, que trabalha justamente, ela está desenvolvendo ferramentas de avaliação avaliação de ciclo de vida social, fazendo uso da felicidade, da pegada ecológica, e vai nos relatar justamente as principais informações e conclusões do capítulo do relatório de felicidade mundial, que foi de 2020. Então, por favor, Noela, fique à vontade. Boa tarde a todos. Primeiro, quero agradecer a oportunidade e vou iniciar falando um pouquinho só sobre o nosso trabalho, né, o nosso projeto, que ele avalia os 3 aspectos. Estou aqui? Okay. Ele avalia os 3 aspectos de sustentabilidade, felicidade e produtividade do trabalhador. Então, nós estamos analisando o que há de estudos nesse sentido, sempre utilizando a análise do ciclo de vida social, que olha justamente esses aspectos, os aspectos sociais do trabalhador. Então, esse capítulo 7º, ele tem muito em sinergia com o meu trabalho, porque o objetivo dele é delinear os diversos aspectos que a pandemia afetou o mercado de trabalho global e também o trabalho, as mudanças que teve no trabalho, no mundo, e também nos aspectos de bem-estar do trabalhador. Então, estima-se que o crescimento global foi reduzido em mais de 4% em 2020, então, sendo a maior crise econômica dentro de uma geração. E em abril, os gastos, quando iniciou a pandemia, em 2019, os gastos no varejo, os gastos com recreação, eles reduziram em mais de 60%. Globalmente, e em alguns países mais de 80%. Também voos, 15 milhões de voos foram cancelados, então mais de 50 mil por dia, e tudo isso, obviamente, refletiu no mercado de trabalho como um todo. Então, 17,3% houve de redução de horas de trabalho globais. Então, isso já no segundo trimestre de 2020, representa 495 milhões de empregos em tempo integral. Isso que houve de perda. Em 2019 foi, então, 4 vezes, na verdade, 4 vezes maior do que em 2019, que quando houve do que em 2009, quando houve a grande recessão. Então, foi 4 vezes mais. A renda diminuiu 8,3% em 2020, isso representou 3,7 trilhões de dólares, que é o mesmo equivalente a 4,4% do PIB global. Então, provavelmente, essas mudanças elas vão ter um efeito direto no bem-estar. E os desempregados, eles são de 5% a 15% menos satisfeitos com suas vidas do que os seus colegas empregados. Em 2017, os trabalhadores desempregados estavam menos
satisfeito do que os seus colegas que estavam trabalhando, em pontos percentuais, para comparar, 0,6%. Então, houve um aumento muito grande da insatisfação, e isso também tem um reflexo muito grande nos países de baixa renda. Então, os impactos, eles acabam sendo desiguais também entre os países. Trabalhadores informais em risco, 1,6 bilhões de trabalhadores do setor informal viram as suas horas de trabalho se reduzirem. Também, um outro ponto que o relatório nos traz é a incapacidade dos governos de países de baixa renda de subsidiar com pacotes econômicos, e isso acaba, então, mantendo a vulnerabilidade. Países de alta renda também têm o impacto da desaceleração do crescimento da economia, né? Então, assim, os aspectos, as dimensões, renda, país, sexo, idade, tipo de trabalho, eles também acabam sendo todos afetados com o subemprego, e isso afeta também o bem-estar. Também, o fato, um aspecto que esse relatório nos traz é que, pela recessão, o impacto do desemprego ele acaba sendo um pouco menos grave. Isso porque a perda de emprego também traz o desconforto de ser despedido, né? E, então, por outro lado, os afetados pela Covid, eles se tornam mais propensos ou a pedir demissão ou a serem demitidos. E isso acaba criando um ciclo que aumenta o declínio na perda de bem-estar social com a pandemia. Efeitos também que são causados depressão, ansiedade, preocupação, falta de interesse nas atividades diárias e tudo mais. E um outro ponto que esse relatório nos traz é que quem se manteve no trabalho, muitos se modificaram para trabalhar em casa, outros tiveram a sua redução de carga horária, mas outros também tiveram acúmulo de funções, dependendo da importância da sua atividade dentro do trabalho, daquela empresa. E também, assim, ele conclui que as expectativas do trabalhador podem começar a mudar após a pandemia. E como também essas mudanças vão influenciar os aspectos que influenciam o bem-estar no local de trabalho nos próximos anos. É isso. Muito obrigada. Obrigado a você, Noela. Foi excelente. Realmente um bom retrato que você fez dos dados deste relatório, né? Que tem tanta informação importante, né? Com relação ao ano que a gente viveu, né? De 2020, né? E que agora a gente tem uma dimensão melhor, né? O que está acontecendo no mundo do trabalho, né? Com os trabalhadores, né? Já que boa parte do nosso tempo é dedicado ao trabalho, e quanto nos falta as atividades laborais, obviamente estamos em risco, né? Um risco de sobrevivência, né? E a nossa dignidade também é afetada. Muito bem. Então, agora vamos para a segunda parte. Eu gostaria muito de iniciar, já que em nosso grupo de pesquisa, todas as atividades são feitas em conjunto, né? E o professor Fene, a professora Cecília, o professor Fábio, né, têm participado de todos esses trabalhos, e gostaria que eles iniciassem fazendo perguntas, questionamentos, comentários. Por favor, fique à vontade. Eu acho que a Cecília, capaz, poderia começar. Começo. Ok, obrigado. Você fala que a gente participa, né?
E a gente participa um pouco aqui, um pouco ali, assim, mas como é diferente quando a gente vê o conjunto, né? Isso ficou muito bom, assim, deu para ver que está se formando uma linha de pesquisa bem robusta, né? E deu para tirar assim das falas o que ainda pode sair disso, né? Então, eu estou vendo que tem resultados agora do status quo da coisa, assim, né? Do que era, do que estamos agora, né? Mas, assim, pensando na apresentação, no resumo do Marcos, no resumo da Noela, na apresentação da Tamara, com as ferramentas que a gente tem, quais as soluções que a gente poderia oferecer para essa situação observada agora, né? Então, eu gostei muito, gostei demais, assim, de ver todos juntos no assunto né? E começar a pensar nisso agora, nas ramificações dos trabalhos. Obrigado, Cecília. Realmente foi um quadro muito importante. Agora a gente tem uma visão mais em conjunto, né? Porque a gente vê os trabalhos individualmente e agora a gente consegue ver o mosaico inteiro, né? A figura inteira. Professor Feni, por favor, gostaríamos de ouvi-lo, seus comentários. Obrigado, Biagi. Concordo com a Cecília. Eu não lembro agora quem plantou essa sementinha da ideia de começar os trabalhos com o grupo sobre a felicidade. Me lembro muito bem da Rose Reis e do orientador dela, que é o Biagi. Agora, isso fica para uma outra conversa, que o Biagi, daqui a 10 anos, começa a falar, olha, 20 anos atrás, eu li um trabalho que me deu uma ideia, que aí foi desenvolvendo e criou o grupo. São coisas interessantes. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira é para o Marquinho. Marquinho, em relação ao relatório, que ele fez um belo resumo, né? O Marquinho, eu estou curioso para saber se os resultados desse relatório que você leu, se diferentes países, com diferentes regimes, com diferentes... Basicamente, um país mais socialista ou um país mais capitalista, tá? Nesse país mais socialista, a gente pode pensar como grande exemplo, talvez a China, né? Onde você tem um centro que toma as decisões e se tem uma cultura, uma população que acaba respeitando isso de certa forma, tá? Então, para o enfrentamento da Covid, né? Então, agora não sei o termo, eu não sei se o termo correto é presidente ou se é o chefe de Estado, eu não sei lá. Quem toma a decisão? No relatório se usa o chefe, né? O líder, né, do país. O líder do país. Que a população, pela sua cultura e pelo respeito, acaba respeitando. Tem que fazer lockdown? Eles fazem lockdown. Tem que tomar tal remédio, fazer não sei o que, eles fazem e acabam respeitando. E se isso teve alguma influência, se tem alguma influência isso, basicamente, nos aspectos de felicidade, né? Então, os países, pensando no Covid em si, tá? Eu não sei se o relatório fala isso ou não, mas será que esses países eles tiveram um desempenho melhor em relação à felicidade para estar enfrentando a pandemia ou não? É a mesma coisa para todos os países? O que você sentiu? Tem algum dado sobre isso? O que eu poderia comentar a respeito, Fênix, é uma excelente pergunta, né? Algo que a gente pode debater sobre isso. Um dos pontos que ele coloca, né, que foi observado a liderança de mulheres, né, em países que têm mais controle sobre a pandemia. Eu não consegui observar alguma coisa a respeito desse tipo de situação ao modo como que o governo se coloca. O que é citado mesmo é que quando o governo ele tem mais imposição, né, o lockdown ele tem os afetos negativos sobre a felicidade, mas ele tem um controle maior sobre o Covid, isso é um ponto que é muito destacado. Porque se a gente pensar a respeito disso, não há um reflexo muito significativo no ranking da felicidade, né? Que se a gente observar os primeiros países, o país mais feliz, né? Os 3 primeiros é Finlândia, Islândia e Dinamarca, né? E a gente olha, por exemplo, um país que tem um governo bem diferente, né, nessa situação, que é a China, o 52º. Então, esse é só um tipo de exemplo, poderíamos pegar outros exemplos, né? Então, eu não vejo esse tipo de que a forma
econômica como o governo age em relação à situação, mas sim como que o governo busca criar, principalmente, formas contingenciais não farmacêuticas, que é citado no relatório, como boas práticas, né, para controle da pandemia. Então, em vários casos, né, como o leste Pacífico, né, e outros países, né, como, por exemplo, a Austrália e a Nova Zelândia, são citados esse tipo de situação, né, que normalmente, principalmente, por mais que o governo ele tenha normalmente imposições dentro da sociedade, isso é visto com bons olhos, né, pela população. Ok. Ok. Como todos os componentes da mesa leram o relatório, se querem acrescentar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Ah, sim. A pergunta foi direcionada ao Marquinhos, porque foi ele que apresentou, mas Se querem fazer algum outro comentário, alguma coisa sobre o relatório, sobre a pergunta que foi feita, fique à vontade. Se não, passamos para o professor Fábio. Eu tenho... Ainda não, Biagi, eu tenho mais uma pergunta. Desculpa. Você tem duas perguntas. Vamos ter que dar duas perguntas para o Fábio também. Eu queria... Obrigado, Marquinhos, pela resposta. Obrigado, Fênix. Eu queria ver se realmente tem algum tipo de influência, se um regime influencia, né, o enfrentamento do Covid e depois acaba refletindo na felicidade. Talvez nos próximos relatórios a gente consiga enxergar isso melhor. Vamos esperar um pouquinho mais, né? É interessante, Fene, porque, querendo ou não, né, é um impacto significativo, né? Isso é óbvio para nós, o impacto da pandemia, né, no ambiente social. E é observado no relatório, né, propriamente escrito, né, que teve sim, né, uma influência da pandemia na forma como as pessoas se declaram felizes. Isso é notório. Só que não tanto em relação a uma mudança de um país, né, em seu ranqueamento, né, no índice de felicidade. Sim. Então, teve alteração, mas não de uma forma significativa para mudanças bruscas no cenário. Ok. A minha outra observação é em relação à apresentação da Tamara. Eu queria ouvir, Tamara. Obviamente não tem uma resposta certa, nem errada. Mas dos diferentes mundos, sabe o que me parece? Me parece assim, que todos eles fazem parte como se fosse uma série, um caminho de aprendizagem, vamos falar assim, usando esses termos, né? A gente pode fazer uma analogia com o paradigma pulsante de Oddo, né? Então você tem a fase de crescimento, o clímax de crescimento, volta ao normal, depois sobe. Então me parece, a princípio, que todos aqueles mundos, em um momento ou outro, os países vão passar por todos eles. Espero eu que chegamos no paraíso, mas me parece que, sabe, que é uma linha de aprendizagem. Você começa lá, um aspecto ruim, o outro é bom, depois você muda e assim vai caminhando, vai evoluindo, até chegar no paraíso. Você acha que é uma grande bobagem que eu falei, ou não? Faz um pouco de sentido que existe essa linha de aprendizagem? Eu concordo com você, e essa, na verdade, foi um pouco da minha intenção em montar esse esquema, assim, da gente pensar numa sequência evolutiva mesmo, né, entre os estados, e como isso pode ser influenciado por esses grandes eventos que estão atravessando a gente, né, como a pandemia e tudo mais, e são influenciadas também pelo próprio estado, porque a pandemia também é resultado da forma insustentável que a gente tem de lidar com o meio ambiente, né? Então é uma via de mão dupla, mas me parece que sim. O grande risco é o limite do colapso, que a gente chegue a um ponto de não retorno, né? Então é importante a gente observar que se esses estados eles não são fixos e eles podem ser influenciados tanto pelos grandes acontecimentos, né, pelos grandes eventos, mas também pela nossa forma de lidar com esses eventos e pelas nossas atitudes, pela nossa organização social. Então é interessante porque a gente chega na conclusão de que é possível sair de um estado e passar para o outro. Então, além de um simples diagnóstico do onde a gente está, é possível que através de uma liderança, e aí conversando com a pergunta que foi jogada para o Marcos, né,
eu vejo muito isso, assim, os países que tiveram uma performance muito ruim na pandemia, a maioria deles teve um problema grande e significativo de liderança. Independente do regime político que eles adotam e tudo mais, teve um problema mesmo de liderança na condução, de confiança das pessoas nesse líder, né? Então, é importante que a gente assuma essa missão de passar de um estado para outro, tentando sempre aprender com os nossos erros e objetivar o nosso paraíso, né? O lugar que todos nós queremos viver, e traçar estratégias e monitorar essa evolução, monitorar esse processo de aprendizado, né? De um estado para outro. Nesse caso, eu até entendo a linha do aprendizado, mas eu gostaria que não fosse a linha do aprendizado, assim, porque como a gente tem o diagnóstico e a gente tem o conhecimento, poderia ser um mural de escolhas, né? Pensadas, razoáveis, e não assim ter que passar pelas etapas e sofrer cada uma das, né? Porque a gente tem o conhecimento, tem as ferramentas, né? Tem o diagnóstico, né? E aí entra a liderança da Tamara para fazer a escolha certa, né? Então, acho que é um atalho para não ter que passar por todos os aprendizados desse tipo de análise. Eu gostaria que fosse assim. Eu sou um pouco pessimista, na verdade. Me parece que assim, o ser humano é um ser muito individualista, e mesmo tendo todo o conhecimento de ciência, e como você falou, né, se planejar melhor, escolher, eu quero esse mundo que é o melhor, a ciência está falando que é. Me parece que a natureza do ser humano não funciona muito bem assim. Me parece que funciona da forma realmente do pulso, sabe? A gente vai crescer até onde der e vai apertar essa esponjinha, extrair o máximo possível, depois não der mais, a gente vai enfrentar uma catástrofe para voltar ao ciclo de novo. Essa é a minha intuição só, tá? Eu não tenho dados científicos para mostrar nada, agora eu sou um pouco pessimista nesse aspecto. Excelente. Tá bom. Só para esclarecer, os componentes da mesa podem participar a qualquer momento, que vocês são o centro da atividade. Não? Então, a Rosa Reis, acho que quer intervir. Por favor, Rosa Reis. Tá. Não, é uma pergunta para a Tamara, que ficou desde a hora que ela fez a apresentação, fiquei com uma coisa, me incomodou um pouco, assim, uma dúvida. Ô, Tamara, por que na hora de fazer a bifurcação lá dos mundos, você colocou aquela que você escolheu como favela separado dos outros? Como, na verdade, eu quis dar um exemplo de comunidades que não têm... Tamara, coloca o gráfico de novo. Posso colocar, peraí. Na verdade, é isso, assim, eu tentei identificar o nosso estado de agora e, a partir desse estado, quais são todos os cenários possíveis, né? Uhum. E aí, todos eles são provocações, na verdade, né? Nenhum deles enfim, são provocações especulativas, assim, interpretações. Ok. São cenários, você está fazendo especulações. Isso. E aí a gente tem aqui um cenário que seria um mundo insustentável sob o ponto de vista do meio ambiente, improdutivo, né, desconectado do sistema econômico, mas ainda feliz, ainda com indicadores de felicidade positivo. Então, foi uma provocação nesse sentido, né? Seria uma sociedade com esse tipo de cenário. Tá. Então, não tem nenhuma sei lá, motivo específico para ter colocado, porque ele colocou uma linha vermelha aqueles dois cenários, né? Aqueles dois mundos separados, entendeu? É que são os mundos com dois indicadores negativos e um negativo. Positivo. Isso. Entendi. Tá bom. Muito bem. Então, agora o professor Fábio, que estamos na ordem dos pesquisadores, dos professores do grupo, e gostaríamos de ouvir a intervenção do professor Fábio, por favor. Perfeitamente, professor, muito obrigado. O Fene fez uma pergunta, né? Quando que acha que foi plantada a sementinha lá vamos dizer assim, aquele chamado para o estudo da felicidade? Eu acho que eu lembro, professor Biagio, não sei se ele pode me corrigir,
mas eu lembro que foi numa apresentação que o professor Donald Huissing fez num dos nossos workshops, onde ele falava assim, isso foi bem no final da apresentação, eu lembro bem, ele falava assim, tudo bem, a gente está estudando sustentabilidade, mundo mais sustentável e tal, mas a gente vive nesse mundo. Então, por que não estudar se nós estamos felizes com isso? Então, se não me engano, acho que foi esse o momento que se deu vamos dizer assim, a faísca inicial para todo esse estudo. E aí veio a professora Rose, depois a professora Rose até foi trabalhar um tempo com o professor Donald, depois veio o Marcos e assim tá se passando. Eu acho que faz todo sentido. Esse estudo é uma métrica que eu entendo que seja bastante desafiadora, porque são, vamos dizer assim, medidas que têm como principal propósito medir alguma coisa que é humano, que é alguma coisa que não tem absolutamente nenhuma lógica, vamos dizer assim, né? Então, se você pergunta para uma pessoa se ela está feliz hoje, amanhã a resposta pode ser completamente diferente. Se você aplica o questionário num dia ou no outro, as respostas podem ser completamente diferentes. Mas esse é uma linha de pesquisa, como a professora Cecília falou, que eu acredito que seja muito importante, que tenha muito futuro dentro do nosso programa de mestrado e doutorado. Só tem uma pergunta para a Rose Reis, para a doutora Rose Reis, que eu não sei se passou muito rápido, eu não entendi, mas um dos pontos de análise da pesquisa dela, eu acho que foi diversidade ecológica, se não me engano. É isso, Rose? Sim, porque assim, a minha pesquisa, o índice de felicidade é baseado no Butão, e o Butão é dividido em dimensões, e uma das dimensões, são 9 dimensões, uma das dimensões é diversidade ecológica, é uma dimensão para medir a felicidade. E isso, aí que vem a minha pergunta, como que isso é medido em um nível micro, vamos dizer assim, de uma comunidade de baixa renda? São algumas perguntas que são feitas para eles a respeito de como que é a parte ecológica lá, o que tem lá, se eles têm relação com o meio ambiente, se não tem. Tem algumas perguntas, eu teria que te mostrar nessas perguntas. Sim. Tem umas questões. Cada dimensão tem um grupo de indicadores e cada indicador um grupo de perguntas. Perfeito. Poder medir. Ok. Bom, só isso, não tenho mais o que acrescentar, agradeço. Obrigado. Alguém mais da mesa quer fazer alguma participação, alguma intervenção? Eu quero, de novo. Por favor. Olha, eu só quero dizer assim, que quando plantou a sementinha no Biagio, aí eu apareci e eu estou muito feliz, e feliz mesmo de ver o corpo que tudo isso tomou, que o grupo tomou, sabe? Estou muito feliz mesmo. E você iniciou, Rosa Reis, que você iniciou, foi a primeira. Fui a primeira, sofri um Por isso que no cartaz você está no primeiro lugar. Isso, eu agradeço também, porque eu sofri muito, né? A coisa de que é subjetivo, um bombardeio, que eu estava na engenharia de produção, como é que eu poderia medir felicidade e tudo mais, e vendo agora tantos trabalhos sobre felicidade, você não imagina como assim, o meu índice de felicidade está alto, viu? Está muito alto. Eu sofri muito, viu, colegas? Mas agora eu estou feliz. Obrigada pela sua viagem. Só isso. Tudo bem. Eu não me lembro como que iniciamos o Fábio fez esse relato que me pareceu muito interessante, que podemos incluí-lo na história desse... E não sei se a Cecília lembra, porque eu não me lembro muito bem como que a gente... Eu não lembrava da frase que o Fábio falou, mas... Também não. Que houve, foi justamente no workshop que houve um workshop sobre o índice de felicidade do Butão, que foi o Donald que apresentou. A dona Rosa, sim. Né? Mas era assim, ele apresentou o índice do Butão, né? Sim. E a gente pensou muito tempo sobre isso, assim, que bom, né? E aí você foi desenvolvendo e apareceu a Rose, como ela disse. Né? Sim, porque a gente também tem um desafio das orientações, não? De adaptar um projeto
para as habilidades de cada aluno, né? E a Rose Reis tinha toda a capacidade, todo o perfil para desenvolver um projeto com estas características, né? Então, se juntaram duas coisas, no momento, o nosso amadurecimento, com a oportunidade que a Rose também nos oferecia, né? Com relação ao tema, como estão surgindo perguntas, se é subjetiva a felicidade, se não é subjetiva, que a felicidade daqui a meia hora muda, por exemplo, já estamos mais de uma hora, não? Acho que daqui a pouco a nossa felicidade vai ficar bem baixa, não? Mas por exemplo, não sei se os componentes da mesa querem esclarecer ou querem deixar que fique essa ideia que é subjetivo que nós estamos avaliando. Qual é a objetividade da medida da felicidade? Porque já tem perguntas aqui, por exemplo, do inconsciente coletivo. Então, antes da gente ir por esse campo, que é um campo que a gente teve que responder muitas vezes com a Rose Reis, se alguém poderia esclarecer, seria bom. Olha, eu vou falar, e aí acho que o Marquinhos também, que já está há algum tempo pesquisando, pode até ajudar. A felicidade que a gente mede não é a felicidade subjetiva, assim, são as condições que a pessoa tem para ser feliz. Então, as dimensões que o Button apresenta são 9 dimensões, essas dimensões são feitas perguntas que as pessoas podem dizer as condições que elas têm para ser feliz. E lá são medidas. Então, não é medido o estado como ela está naquele momento, sim as condições que ela tem para ser feliz. Respondido, ótimo. E a outra coisa é que o relatório do Gallup, ele faz uma coisa diferente. Ele mede essa felicidade, pergunta sobre a felicidade e vê quais são as variáveis. Então, no relatório, a gente vê, por exemplo, que desemprego, que é uma coisa objetiva, certo? Vai deixar as pessoas menos felizes. E eles conseguem medir, então, essa variação da velocidade diante de variáveis. O gênero, qual a influência do gênero para, por exemplo, no Covid, eu vi o relatório, que as mães tiveram mais atividade dentro de casa, mais horas dedicadas para a educação dos filhos, para atividades domésticas, e isso acabou reduzindo a felicidade das mulheres, né? Bom, tem pergunta do Serafim. Por favor, Serafim. Você é o próximo. Eu não sei nem se já foi quase que respondida, mas eu vou fazê-la de novo. Tamara, por gentileza, você pode colocar o teu diagrama, por favor? Consegue ver, Serafim? Quase, peraí. Tá. Chegou, tá. Bom, primeiro, parabenizar a iniciativa do evento, né? Aí a participação da mesa, muito legal, um assunto bastante pertinente a todos, né? Muito legal, um assunto que a hora até voou, né? Foi 1h30, já a gente nem viu passar. A minha pergunta é para a mesa, não é para a Tamara, embora eu estou vendo o diagrama da Tamara aqui, mas é para a mesa e eu gostaria de desenvolver 2 pontos aqui que, para mim, eu gostaria de discutir um pouquinho mais, que é esse cenário disconnected, que é aqui, né, do lado direito, aqui, onde tem favelas, né? Eu não sei se é conclusivo já, né, ou se ainda não é. Como é que a gente consegue enxergar, como é que a gente consegue ver, né, a sustentabilidade no vermelho, a produtividade no vermelho, e mesmo assim você tem a felicidade no verde. Esse é um ponto que a Tamara até colocou ali, que a Rose, né, no seu trabalho, tem alguma coisa aqui que corrobora ou que ajuda nesse ponto. E outro ponto que eu tinha visto aqui, esse último do campo aqui, né, os indígenas também, né? Você tem sustentabilidade verde, você tem felicidade verde, embora não tenha produtividade, né? Também um ponto que eu queria voltar para a mesa para discutir um pouquinho, mas o desconectado aqui da favela, aqui que me deixou um pouquinho
na dúvida, né, eu queria levantar esse ponto como discussão. Como é que a gente consegue ter vermelho nos dois e ser verde ainda na felicidade? E é uma pergunta para a mesa. Muito bem. Então, quem quer responder? Se a Tamara quer responder, se alguém mais, por favor. Bom, eu posso começar, então. Bom, de novo, eu queria deixar claro que essas informações que estão em branco, né, são sugestões de talvez a gente conseguir imaginar como seria um mundo dessa forma, né? Então, a gente pode pensar, eu acho que o mais importante é a gente pensar nesse nexo, nessa relação sociedade, homem e natureza, né? E a felicidade como sendo um reflexo de um bem-estar social atingido por todas as pessoas, né? Através de diversas relações, mas do quanto uma sociedade feliz ela retroalimenta um sistema mais produtivo e mais consciente com relação ao meio ambiente e vice-versa também. O ambiente de qualidade também influencia nessa variável. Então, assim, é muito difícil a gente colocar uma coisa tão preto no branco, como a gente está nesses cenários que eu projetei para vocês. Então, é difícil identificar com tanta certeza, né? A gente teria que pegar esses dados, por exemplo, do professor David, que está investigando comunidades diferentes, professor Davi, desculpa, e projetar esses dados, por exemplo, no cubo e ver em qual cenário essas comunidades mais se encaixariam e tudo mais. Então, aí eu acho que é um processo ainda um pouco aberto, é uma coisa que a gente ainda tem que investigar um pouco melhor. A ideia é mesmo a gente provocar, né, se é um mundo que a gente gostaria de viver e se é um mundo viável. A gente pode até discutir no sentido de esse mundo disconnected, ele não é viável no mundo real, ele não existe no mundo real, não existe uma sociedade feliz que não seja produtiva e que não seja sustentável. Então, isso pode acontecer também. Eu acho que é mais nesse sentido, assim, eu não consigo te dar uma resposta realmente de se é viável ou não é. Mas eu acho que os colegas, principalmente a Rose, que está trabalhando com esses dados mais a fundo, eu acho que, e o Marcos também, eu acho que os dois vão conseguir complementar melhor essa sua pergunta. Olha, Serafim, assim, pode ser que não seja um mundo ideal, como ela colocou lá da favela, mas a gente percebe isso, exatamente com os dados que foram levantados na favela, que, por exemplo, esse último agora, 74% é classe D. Então, na verdade, pela classe você percebe que então há pouca produtividade, emprego. Mesmo assim, a felicidade está como feliz, está acima dos 65% que a gente precisa, 5,7%. Então, assim, eles são considerados felizes, a felicidade diminuiu um pouco, mas não é considerada ainda não feliz. Então, eles são felizes, mesmo não tendo alta produtividade. Então, assim, aquele cenário que ela colocou, parecendo tão, assim, não real, mas a gente, olhando lá pelos dados, pensando nos dados, é próximo do real, da favela, assim. Eu não vejo tão assim desconectado não com a realidade, não. Muito bom, excelente. Alguém mais da mesa quer fazer algum comentário? Fique à vontade. Se não, passamos para o próximo, que é o Márcio, que vai fazer sua participação. O Biagi, alguém perguntou aí qual os parâmetros para a classe D. Foi os parâmetros para a gente poder fazer a classificação? Fui eu. Não. Calma. Para a gente poder saber a classificação socioeconômica, foi aplicado um questionário do Critério Brasil. Então, foi perguntado pelo Critério Brasil, foi colocado no sistema, e aí, por lá que a gente foi feita a classificação. Tá? Obrigado. Márcio, quer participar? Estava na fila aqui, na ordem. Não estamos ouvindo, Márcio. Pode fazer a pergunta, pode escrever. Pode falar agora. Não, é melhor que você escreva a pergunta, porque não está saindo nada aqui. Você me ouve agora sim?
Alô, som? Tá. Não vou escrever porque não é uma pergunta, era mais um comentário. E aí, se não conseguir explicar, fica meio difícil de entender. Parabenizar os colegas pela apresentação do grupo de pesquisa, bem interessante. E aí, antes de fazer o meu comentário, eu queria pegar um pouquinho do Serafim, com relação àquele cenário que a Tamara apresentou. Eu acho que, na verdade, assim, eu tenho uma visão diferente. Eu acho que esse cenário é muito possível de acontecer. Inclusive, eu acho que existe esse tipo de cenário, por exemplo, indígena. Acho que é um cenário bem comum. A minha explicação que eu vejo é que esses 3 indicadores, eles não são proporcionais, a mudança dele não é igual para os 3. No momento que a parte econômica subiu muito, ela vai influenciar no aspecto social muito tempo depois, não é ao mesmo tempo esses 3 indicadores. Por isso que eu acho que esses cenários são possíveis de acontecer. A minha pergunta, na verdade, uma colocação, eu acho que cabe mais para a Noela, porque pensando que o trabalho que ela vai fazer, pelo que eu entendi, o cenário é o Covid-19, eu tenho dúvida com relação a algumas questões que eu cheguei a ver, e com relação à taxa de desemprego. Por exemplo, a gente sabe que teve muito desemprego no cenário da pandemia, mas tem uma parte da economia que está lucrando muito com essa situação. Por exemplo, laboratórios, a indústria farmacêutica, outras atividades de emprego que surgiram. E aí eu vi um dado recentemente, e aí eu acabei de olhar para conferir, por exemplo, a taxa de emprego de São Paulo, em 2020, ela estava em torno de 13% de desempregado, né? Mas ela é menor do que a 2017. 2017 chegou a 14%. Então, a menor taxa de emprego de São Paulo foi em 2013, 2014, que ela chegou a 6,2%. Então, assim, é interessante pensar de como também a pandemia gerou outras atividades, outro tipo de emprego, e isso compensou, porque no último relatório que teve, 2020, a taxa está menor do que a 2012. Então, assim, inclusive, o próprio governo usou isso como um positivo. Diminuiu a taxa de desemprego com relação a 2012. Então, assim, a pandemia, certo que ela impactou, mas ela, por algum lado, tem algum benefício que gerou outras atividades de emprego que não existia, acelerou outros processos que foram acelerados, tá? Eu acho que era interessante pensar nisso. Se isso tem um trade-off, que ponto isso vai influenciar na tua pesquisa também, para considerar. Era só esse o comentário. Obrigado e parabéns mais uma vez. Alguém quer fazer algum comentário que queiram fazer à mesa? Eu quero fazer um reparo, que esses números que foram divulgados recentemente foram feitos usando outra metodologia. Então, quando a gente vê indicadores, também deve observar se as metodologias, as formas de cálculo se mantêm. Então, houve um aumento, mas não é comparável com esses anos que você disse, porque o método de cálculo da taxa de desemprego mudou agora. Então, só para esclarecer que números, quando são comparados, também a gente deve avaliar como que foram calculados, né? E esse é um caso específico. Os dados que a Noela nos apresentou é que em 2020, mundialmente, houve uma redução do emprego. Por favor, Noela, nos esclareça com relação a esses dados. Sim, ok. Esses dados que aparecem no relatório, eles contam horas trabalhadas. Então, é redução de horas trabalhadas. E aí ele faz um cálculo de 17,3% de horas trabalhadas globais, que foi a redução só no segundo trimestre de 2020, e traz que isso equivale a quase 500 milhões de desemprego, 500 milhões de empregos em tempo integral. Então, ele faz essa relação. E aí ele compara que de 2019, os números de 2019 foram 4 vezes maiores
do que o ocorrido em 2009. Então, ele conta as horas trabalhadas. É muito comum o mercado de trabalho, quem se manteve no emprego teve as suas horas reduzidas, né? Como o relatório também apresenta, e a gente vê isso no mercado, né? A gente vê com as pessoas que a gente conhece também. Então, realmente, ele considera horas trabalhadas, tá? Eu gostaria, Noela, que você impacto... também nos falasse sobre o efeito do desbordamento que tem o desemprego, como que quando aumenta a taxa de desemprego, como que isso afeta a felicidade de uma forma geral? Você poderia nos falar um pouquinho sobre isso? Sim, o relatório, ele também já trouxe isso em 2017, que é uma das descobertas na economia é que o bem-estar ele está muito relacionado ao desemprego. E o que muda agora é que, assim, é interessante que a expectativa teve uma certa mudança. Os trabalhos, a redução de horas de trabalho, ela acaba tendo, em algumas situações, um impacto mais negativo do que o desemprego. Isso também o relatório nos trouxe. Então, pesquisas, né, já foram feitas e a relação do trabalho, do desemprego, né, não da inatividade, mas do desemprego, ela está muito ligada à felicidade. Muito bem. Então, creio que já podemos finalizar. Não sei se há alguma outra participação da mesa que queiram fazer algum comentário final para encerrar. Temos algum comentário a mais que queiram acrescentar? Então, vamos dar por encerrado esta atividade, que foi muito interessante, né? Porque nos deu um panorama holístico, né? Desse tema que nós estamos trabalhando já há algum tempo, que já se contou aqui como se iniciou, que o Fábio, o Feni, o professor Feni foi que perguntou, o Fábio complementou, a Cecília lembrou de outras coisas, a Rosé Reis mais ainda, tem mais uma lembrança, e bom, que é um tema muito estimulante, né? Porque fala muito do que a gente, nossas vidas, não? Especialmente nesse período, né? Especialmente nesse período, né? Então, até a próxima vez.